Nós vamos ler esse texto aqui, ó. Texto de Daniel, capítulo 5, verso 1 até o verso 31. Você pode abrir aí a sua Bíblia, ou mesmo no seu celular. Daniel, capítulo 5, do verso 1 até o verso 31. E eu queria desafiar você a centralizar a sua atenção à leitura, que você não desvie o seu foco neste momento, mas procure se concentrar. Esse texto tem muito a ver com os dias que nós estamos vivendo, e Deus tem uma palavra para nós de arrependimento, como também uma palavra de advertência e de juízo, diante da atualidade do pecado nos nossos dias. Então vamos acompanhar essa leitura. Procure imaginar aquilo que você, quando você acompanhar a leitura, já vai concebendo aqui na sua mente o que está acontecendo nessa narrativa. Diz assim o texto de Daniel 5: O rei Beltsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. E enquanto Beltsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro, que foram tirados do templo da casa de Deus que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. E no mesmo instante apareceram os dedos de mão de homem e escreviam defronte do candeeiro na caidura da parede do palácio real. E o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram, as juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro. O rei ordenou em voz alta que se introduzissem os encantadores, os caldeus e os feiticeiros. E falou o rei e disse aos sábios da Babilônia: qualquer que ler essa escritura e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura, trará uma cadeia de ouro ao pescoço e será o terceiro no meu reino. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Com isto se perturbou muito o rei Beltsazar, e mudou-se-lhe o semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. A rainha mãe, por causa do que havia acontecido ao rei e aos seus grandes, entrou na casa do banquete e disse: ó rei, vive eternamente. Não te turbe os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros, porquanto espírito excelente, conhecimento, inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis, se acharam neste Daniel, a quem o rei pusera o nome de Beltsazar. Chamou-se, pois, a Daniel, e ele dará a interpretação. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: és tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer ao teu respeito que o espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acham luz, inteligência e excelente sabedoria. Acabam de ser introduzidos à minha presença os sábios, os encantadores, para lerem essa escritura e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação dessas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretações e solucionar casos difíceis. Agora, se puderes ler essa escritura e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura, terás cadeia de ouro ao pescoço e serás o terceiro no meu reino. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: os teus presentes fiquem contigo, e dá os teus prêmios a outro.
Todavia lerei ao rei a escritura, e lhe farei saber a interpretação. Ó rei, Deus o Altíssimo deu a Nabucodonosor teu pai o reino e a grandeza, a glória e a majestade. Por causa da grandeza que lhe deu, povos, nações e homens de todas as línguas tremiam e temiam diante dele. Matava quem queria, e a quem queria deixava com vida, a quem queria exaltava, e a quem queria abatia. Quando, porém, o seu coração se elevou, e o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, foi derribado do seu trono real, e passou dele a sua glória. Foi expulso dentre os filhos dos homens, o seu coração foi feito semelhante ao dos animais, e a sua morada foi com os jumentos monteses. Deram-lhe a comer erva como aos bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens, e a quem quer constituir sobre ele. Tu, Beltsazar, que é seu filho, não humilhaste teu coração, ainda que sabias tudo isto, e te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu e os teus grandes, e as tuas mulheres, e as tuas concubinas, bebeste vinho neles. Além disso, deste louvor aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, que não ouvem, que não sabem, mas a Deus em cuja mão está a sua vida, e todos os teus caminhos a ele você não glorificaste. Então, da parte dele foi enviada aquela mão que traçou essa escritura. Esta, pois, é a escritura que te traçou. Mene, mene, tekel e parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo nele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e persas. Então mandou Beltsazar que vestissem Daniel de púrpura, e lhe pusessem cadeia de ouro ao pescoço, e proclamassem que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. E naquela mesma noite foi morto Beltsazar, rei dos caldeus, e Dario o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Amém, meus amados? Você compreendeu a história? Prestou atenção? Uma história que tem muito a ver com o momento que nós estamos vivendo hoje. Hoje nós estamos aí num feriado de carnaval. Carnaval, que é a festa da carne. Uma das festas mais populares do mundo. E a Bíblia diz em Romanos 1:24 que Deus entregou os homens à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem os seus corpos entre si. Essa palavra de Romanos é uma profecia para a sociedade caída que nós temos hoje, que na verdade sempre existiu. Desde a queda dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, o mundo se afundou no pecado. Nós temos exemplos clássicos como o próprio dilúvio. Deus mandou o dilúvio porque a raça humana se perverteu completamente. Temos o exemplo de Sodoma e Gomorra, que Deus traz juízo sobre Sodoma e Gomorra. São exemplos bíblicos de quando o pecado ele se intensifica. Deus ele não está dormindo, Deus não está cochilando, mas Ele está de olho em tudo o que acontece à nossa volta. E quando a gente pensa no carnaval, é uma festa onde a alegria, entre aspas, ela é celebrada sem limites, onde se desfruta os prazeres da carne livremente. É uma festa de excessos, excesso de nudez, excesso de embriaguez, excesso de permissividade, excesso também e um exagero na maneira como eles tratam as questões religiosas. Há muita profanação no carnaval em relação ao sagrado, um desprezo a Deus. É uma festa de inversões, onde pessoas se escondem atrás de máscaras e outros se revelam como de fato são. Essa é a festa do carnaval. E é triste pensar que no carnaval todos os serviços públicos, eles ficam em alerta, porque a coisa vai pegar, vai ser muita sujeira para se limpar. Um aumento de criminalidade, de crimes, em muitos lugares chacinas, brigas, homicídios, violência doméstica, acidentes, embriaguez, drogas, overdose, hospitais às vezes cheios, diante de coisas que acontecem, acidentes, muita promiscuidade, muita gravidez indesejada, estupros, violência sexual, abuso de crianças,
doenças sexualmente transmissíveis, gastos enormes quanto a recursos públicos, tudo em nome da folia. É o que a gente vê nessa festa. E no texto que nós lemos, nós vemos aqui um carnaval na Babilônia, na corte do rei, uma festa tipicamente de carnaval, uma festa que ignora Deus. Se você prestou atenção no texto, você vai perceber que eles entraram na folia e ainda quiseram profanar o nome do Deus de Israel, e se deram mal com isso. Um reino de luxúria, de idolatria, de arrogância diante de Deus e dos homens. A Babilônia foi considerada uma das 7 maravilhas do mundo. Era um reino poderosíssimo, na figura do seu rei, egocêntrico, ególatra, Nabucodonosor, um homem que tinha muita arrogância no coração e que foi surpreendido pelo testemunho de 4 jovens hebreus na Babilônia, Daniel e os seus 3 amigos, que fizeram história, que marcaram gerações. Esse rei teve a oportunidade de ver os intentos de Deus na vida de Daniel e dos seus amigos, jovens que não venderam a sua consciência, que não privatizaram a sua fé, mas que foram fiéis. Nabucodonosor teve que experimentar a humilhação de Deus, teve que comer grama, teve que viver que nem um animal, para ele entender que existe um Deus soberano e poderoso. E o exemplo dele ficou para que os reis que o sucederam pudessem avaliar isso. E aqui nós temos a figura de Belsazzar, o rei que aparece no texto aqui, é na verdade um descendente próximo de Nabucodonosor. Fazendo uma pesquisa sobre a história dele, o nome do pai dele na verdade era Nabonido, casado com descendentes de Nabucodonosor, no caso aqui a rainha mãe. E Nabucodonosor é chamado de seu pai no sentido de ser o seu ascendente. E o texto nos mostra aqui Belsazzar diante de um banquete, diante de uma festa. Tem muita comida, tem muito vinho, tem muita mulherada, tem orgia, tem idolatria, tem profanação. Uma figura típica de um carnaval. Ele faz uma festa para 1000 pessoas e é uma farra para valer. E nesse banquete, de repente, quando eles pegam os objetos do templo que tinham sido tirados por Nabucodonosor, do templo de Israel, eles pegam aqueles objetos, enchem os copos ali de vinho e começam a dar culto para os deuses de ouro, de prata, de bronze, que tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, ouvidos, mas não ouvem. E neste momento, a mão de Deus aparece numa parede e começa a escrever. Diz o texto que este homem fica desesperado, o corpo dele todinho treme. Todos os convidados ficam pasmos diante daquele fenômeno sobrenatural. E aí eles procuram trazer os feiticeiros, os idólatras, os sábios, os magos, para que eles interpretem o que está escrito na parede, mas ninguém consegue. Aí a rainha mãe entra e diz que existe um homem, desde o tempo de Nabucodonosor, que interpretava tudo, que tinha um espírito excelente. Esse homem é Daniel. E ele oferece para Daniel presentes. Daniel fala: não quero nenhum dos teus presentes, simplesmente vou dar a interpretação. E a interpretação é uma interpretação de juízo, de morte diante de uma festa. E o texto diz que naquela noite, Belsazzar morreu, e Dario, com 62 anos, o rei Medo-Persa, toma posse da Babilônia. Essa história, queridos, é uma história que nos mostra que o nosso Deus, ele não está dormindo, que de Deus não se zomba. Já passou pela sua cabeça isso, de pensar que talvez Deus não está vendo as coisas que acontecem no nosso país, a iniquidade, a injustiça, a corrupção, o roubo, a mentira? Deus está vendo tudo. E o juízo de Deus virá, definitivamente. Às vezes o juízo de Deus vem em parcelas da história da humanidade, mas um dia ele virá definitivamente, será para sempre. Deus não está dormindo, assim como ele permitiu o exílio de Israel, ele permitiu que o povo de Israel fosse levado escravo e permitiu a grandeza da Babilônia. Esse Deus age de acordo com seus decretos, instituindo acima de tudo e de todos a sua vontade. Ele é o grande déspota do universo. Ele rege o universo, ele governa o universo, ele governa as nações, ele põe rei e ele tira rei. O coração dos reis estão nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Você crê nisso?
Deus está no controle de todas as coisas. E hoje, quando a gente olha para o Brasil e para o mundo, quando olhamos para o Brasil e para a sociedade do mundo hoje, muitos estão desfrutando de um banquete hoje de iniquidade, escravizado a um estilo de vida pecaminoso, miserável, vergonhoso, sujo. Vocês devem ter acompanhado nas notícias o caso do bilionário Jeffrey Epstein. Quanta coisa suja foi descoberta de coisas que aquele homem fez com outras pessoas famosas. Quanta coisa suja. Então, às vezes você pensa que uma pessoa tem dinheiro, poder, conhecimento, estudo. O pecado não isenta essas pessoas. Essas pessoas podem ser profundamente envolvidas por uma grande miséria espiritual. Então, o escândalo está aí, um escândalo que envolve dinheiro, sexo e poder, que são 3 áreas que destroem a vida humana, podem ser autênticas, boas, abençoadas, mas podem também destruir. E no nosso contexto brasileiro, o escândalo do Banco Master, uma história cheia de corrupção, de vergonha e até de orgia agora, descoberta recentemente, com muitos poderosos. Ou seja, nós estamos vivendo um mar de lama na sociedade hoje. Isso mostra a depravação total do ser humano. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna. E é importante que a gente entenda que Deus não está dormindo. Apesar do aumento da iniquidade, do esfriamento do amor, Deus continua resgatando pecadores para a sua glória e para o seu louvor. Deus continua tirando gente de banquetes de iniquidade e morte, trazendo graça, salvação e misericórdia, mas também punindo muitos que desejam ficar neste ambiente. Para muitos, a interrupção do banquete se dará com salvação e conversão, mas para muitos com juízo divino. Nós temos que louvar a Deus por muitas entidades missionárias que agora estão numa avenida, em um bloco de carnaval, evangelizando. Porque muita gente está com uma alegria no rosto estampada, que é artificial, que é plástica. Muita gente com o coração vazio, muita gente triste, muita gente pensando em morrer. E eu pergunto, o que nós podemos aprender com o carnaval de Belsazar? Primeira lição: a despeito do banquete do pecado que está diante dos nossos olhos, Deus continua no controle. Diante daquele banquete do rei estavam presentes mais de 1000 pessoas, gente importante, gente poderosa, influente. Ali havia uma mistura de promiscuidade, porque as mulheres e as concubinas do rei estavam presentes, havia bebida, glutonaria, havia idolatria. Além de prostituição, idolatria. Interessante essa junção de sensualidade, de promiscuidade com religiosidade. As pessoas naquela festa podiam se liberar, não havia regras morais. Era carne a valer, era de fato um carnaval. E apesar do despeito do rei em relação ao Deus Israel, ele não tinha consciência que o rei do universo já tinha traçado o final dele naquela noite. Por isso a Bíblia diz: louco, hoje pedirão a tua alma, e o que você vai dar? Nós precisamos mostrar para as pessoas que estão ao nosso redor que o juízo de Deus é presente. Deus já tinha traçado um juízo para ele, com o fim da Babilônia, e entraria um novo reino, que era o reino dos medos e persas. E o banquete de Belsazar tipifica muito bem, como eu coloquei, a depravação total do ser humano. Uma das manchetes mais atualizadas das Escrituras é Romanos capítulo 1. Ali mostra a depravação total do ser humano. Que Deus entregou ao ser humano uma disposição mental reprovável para praticar coisas inconvenientes. Esse caso do Epstein aí, das coisas que a gente ouve na mídia, coisas terríveis, só mostram que a Bíblia está certa. A gente não acredita que o ser humano pode fazer coisas com outro ser humano, como a gente vê nesses casos, mas é o que a Bíblia nos mostra. E nesse carnaval fica explícito como o pecado torna o homem insensível diante do Criador. Louvado seja Deus pela cruz, porque Ele nos tirou, como o Valmir colocou aqui, Ele nos tirou do império das trevas, Ele nos tirou, Ele nos puxou de lá. Amém, queridos? Você é feliz por isso?
Não é por mérito seu que você está aqui, que você é de Cristo, é méritos dele. É ele que tirou a venda dos nossos olhos. O Espírito Santo, ele sopra onde ele quer, e ele é capaz de libertar pessoas das mais densas trevas. A nossa ideia aqui é crer que Jesus tem palavra de perdão, de arrependimento, de salvação para os perdidos, e eu e você não podemos nos calar diante dos banquetes que estão por aí. A Bíblia diz que assim como foi nos dias de Noé, assim será na vida do Filho do Homem. Comiam, bebiam e davam-se em casamento até o dia que Noé entrou na arca. Entrou com a sua família, os animais, e Deus fechou a porta. É Deus que vai fechar a porta. Por enquanto a porta está aberta. E nós temos que orar para que os nossos templos, as nossas igrejas, os nossos ajuntamentos se tornem lugares de salvação, onde pecadores entrem aqui e se arrependam. O juízo de Deus está à porta, se aproxima. E Deus se utiliza muito da intercessão para despertar pessoas que estão dormindo. Eu me lembro do contexto de Ló. Vocês lembram de Ló? Ló estava com seu tio Abraão. E chegou um momento que eles estavam juntos, os pastores que cuidavam dos rebanhos estavam brigando demais, e Abraão falou: nós temos que nos separar, meu sobrinho. Onde você quiser ir, você pode ir. Aí o sobrinho esperto viu as campinas de Sodoma. Ah, tio, eu quero ir por aqui. Tá bom, vai. E ele foi, e ele começou a habitar na região de Sodoma e Gomorra, e a coisa ali pegava. Era tipicamente o que nós estamos vivendo hoje. Havia muita sodomia ali. Havia ali uma promiscuidade terrível. E diz a Bíblia que os olhos de Deus começaram a se apertar diante daquilo, diante do pecado, da iniquidade que subia daquela cidade. E ele avisou Abraão: Abraão, eu vou destruir essas cidades. E Abraão começa a orar. Ele começa a clamar: Senhor, mas se tiver 50 justos na cidade, o Senhor destrói? Não, por amor de 50 justos eu não vou destruir, não. Aí ele começa pedindo: e se tiver 45? Senhor, mais um pouquinho, e se tiver 40? Ele vai diminuindo, e Deus vai tendo paciência de ouvir ele. Abraão intercede por Ló. Deus envia anjos até Sodoma e Gomorra para um contexto de juízo. E ali os anjos têm um trabalho terrível para tirar a família de Ló, gente, da cidade. Tanto é que quando eles saem, o que a mulher de Ló faz? Ela olha para trás. E o que acontece com ela? Ela se transforma numa estátua de sal. Inclusive lá em Israel, na região do Mar Morto, tem muitas estátuas assim que são chamadas esposas de Ló. O juízo de Deus veio sobre ela, porque ela olhou para trás. Você pode, de repente, estar participando de um contexto como a igreja, porque era da família de Abraão, gente, família de Abraão. Olha que privilégio! Mas ela se tornou uma estátua de sal, porque ela não aderiu à voz de Deus. E quanta gente hoje está tendo a oportunidade de ouvir o Evangelho e está tendo uma vida de pecado, uma vida envolvida por Satanás, pelos seus demônios e pelas suas garras. Quantas pessoas nesse carnaval vão tirar as fantasias e o que vai sobrar vai ser o vazio, a tristeza, o abatimento, onde eles vão perceber que a alegria do pecado é passageira. Quantas pessoas nesse carnaval vão pensar em dar fim à sua vida por não terem a paz verdadeira? O banquete do pecado, ele ludibria as pessoas. Elas se sentem por cima, mas estão mortas em delitos e pecados. A Bíblia diz que Jesus nos deu vida, estando nós mortos em delitos e pecados. Ele nos vivificou, Ele nos tirou do império das trevas. É Ele que faz. E Ele faz isso quando a palavra de Deus é pregada. Então não cabe a nós apenas condenarmos o que acontece nesses momentos, mas temos uma palavra profética para o nosso povo, para as pessoas que estão ao nosso redor, mostrando para elas que o banquete do pecado não pode saciar a fome e a sede da alma. Já o banquete de Deus é diferenciado. O banquete de Deus traz vida e vida com abundância. E como é importante que a gente experimente desse banquete. Jesus diz que Ele é o pão da vida. Aquele que tem sede deve ir a Ele e beber dele, e do seu interior fluirão rios de água viva. Este é o Evangelho que continua vivo e deve ser pregado por cada um de nós. Só Jesus Cristo pode nos tirar do banquete da morte e nos proporcionar o banquete da vida. A minha oração é que todos que estejam aqui nessa noite já estejam experimentando deste banquete, desta vida abundante.
Se por acaso tem alguém aqui que ainda está morto em delitos e pecados, só o poder de Deus, a palavra de Deus é que pode liberar em você algo novo e te libertar do poder do pecado, porque o pecado é um poder. Você não vence o poder do pecado com um discurso moralista. Você não vence. O pecado é um poder. E só o poder de Deus pode derrubar o poder do pecado. Só o poder de Deus pode tirar as vendas de um pecador, trazer de volta um filho pródigo. Nós aprendemos, além disso, que Deus está no controle, que Deus também escreve certo por linhas certas. Além de toda a orgia e folia que tinha naquele banquete, que já era uma coisa que desagradava a Deus, eles ousaram zombar de Deus. Carnaval aí tem muita turma aí que zomba de Deus, vocês já viram, né? Zomba do evangelho, zomba da igreja, zomba dos símbolos religiosos, mesma coisa aqui. Começaram a zombar, pegaram as coisas que foram tiradas do templo e começaram a usar na orgia deles. Só que eles não esperavam que Deus estava vendo tudo e que Deus ia agir. Se utilizaram dos utensílios de ouro do templo de Israel para tomar vinho, para celebrar os deuses babilônicos, deuses de ouro, de prata, de ferro, de madeira e pedra, mas deuses que não podem agir, que não podem intervir e que nem podia salvá-los diante do eminente juízo de Deus naquela noite. E diante da profanação, Deus interveio no banquete e disse: a folia acabou. Agora vocês vão ter que ouvir a palavra que eu tenho para vocês. Diz o verso 5 do capítulo 5, que nós lemos que no mesmo instante apareceram os dedos de mão de homens e escreviam de fronte do candeeiro, na caidura da parede do palácio real, e o rei viu os dedos que estavam escrevendo. Vocês conseguem imaginar isso, gente? Você está numa festa, todo mundo alegre, pulando, fazendo, acontecendo, de repente, de forma sobrenatural, isso acontece. Lembra a última vez que você sentiu medo? Medo, de verdade, de tremer, tudo. Aconteceu com esse rei aqui. Ele começou a tremer todinho, ele desconjuntou o corpo, a alma, diante daquilo que ele estava vendo. Ou seja, a escrita na parede mostra aqui a manifestação do juízo de Deus. O semblante do rei mudou, ficou pálido de medo, começou a tremer da cabeça aos pés. Isso mostra para nós que nenhum déspota deste mundo é capaz de ficar em pé diante do poder do Altíssimo. Nenhum. Se você vê qualquer situação no nosso mundo hoje, ocidental, oriental, onde tenha um líder autoritário, déspota, ele está nas mãos do Todo-Poderoso. Na hora que o Todo-Poderoso quiser, ele abate. Quem diria que Deus ia derrubar Nabucodonosor, a Babilônia, uma das 7 maravilhas do mundo? E assim Deus fez com Hitler, com Stalin, com tantos outros homens ao longo da história. Ele derruba os que se pensam poderosos, os que se veem poderosos, diante da manifestação do seu poder. Portanto, a escrita na parede era a manifestação do juízo de Deus contra a Babilônia. Deus é soberano, gente. Deus puniu o seu povo. Nós vimos essa mensagem de manhã aqui. Lembra de Abacuque? Que o seminarista pregou? Abacuque estava indignado. Como é que o Senhor vai usar uma nação pagã para punir a gente? Eu vou fazer isso, porque eu sou o Deus Todo-Poderoso. Vocês me desobedeceram. Só que Deus não vai deixar de punir a Babilônia. Então Deus, nos seus decretos, nos seus desígnios, Ele tem a nossa vida como um tabuleiro nas mãos. Ele é o alfa e o ômega. Ele escreve a nossa história. Ele é soberano. E se você for responsável e você abraçar os decretos, os desígnios, os mandamentos dEle, você está na bênção, você está na direção dEle, no cuidado dEle, sobre a proteção dEle. Não existe nada que aconteça na nossa vida que seja por acaso. Diz a Bíblia em Provérbios 16:33, que os homens jogam os dados sagrados para tirar a sorte, mas quem resolve mesmo é o Deus eterno. Então é preciso que a gente tenha essa consciência do domínio e do controle de Deus sobre as nossas vidas. E hoje Deus está escrevendo. Deus está escrevendo para homens e mulheres uma mensagem importante. Hoje, se você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. O Evangelho sempre é uma mensagem de acolhimento, de arrependimento, de transformação, uma mensagem que pode mudar a nossa vida. E eu pergunto, nesses tempos de juízo, você tem falado de Jesus para as pessoas?
Você tem denunciado o pecado? Ou você está achando tudo normal? Porque um dos riscos que nós corremos em tempos de juízo é se amoldar ao presente século. E Paulo diz em Romanos 12:2, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A pior tragédia para o povo de Deus é quando o povo de Deus se amolda ao que o pecado está preconizando para nós hoje. Nós temos que ter uma palavra profética contra o pecado, uma palavra de incentivo daqueles que estão mortos em delitos e pecados, para que eles sejam transformados. Deus levantou o Senhor Jesus e o ungiu para pregar boas notícias aos quebrantados, a curar os quebrantados de coração e a proclamar libertação aos cativos e colocar em liberdade os algemados. E nós somos seus discípulos, nós estamos aqui para sermos instrumentos de libertação na vida das pessoas. Você tem feito isso hoje? Daniel foi um instrumento de Deus para interpretar para o rei o que ele estava fazendo. Deu a ele uma oportunidade para ele pensar. Ou seja, não tem caneta mais poderosa do que a caneta da mão de Deus, quando Deus escreve. E como é bom quando Deus escreve na tábua do nosso coração, quando Ele registra a sua vontade, o seu poder entre nós. Uma coisa que a gente aprende é que Deus usa seus filhos para serem mensageiros do seu amor e do seu juízo. Às vezes Deus vai usar você para que uma pessoa que está no pecado e no cativeiro do inferno, de Satanás, seja liberta. Mas tem pessoas que não vão ser libertas. Mas aí não é um problema nosso, a nossa responsabilidade é falar. E Daniel estava no lugar certo, na hora certa. O interessante de Daniel, gente, é que ele já estava velho aqui. Ele já estava aqui com seus 87 anos. Aí você lembra dele novinho, que benção, né, gente? Quando novinho não se contamina com as finas iguarias do rei, os seus amigos não se prostram diante de uma estátua. Quando já ancião, ele prefere ir para a cova dos leões do que deixar de honrar esse Deus. E aqui, mais uma vez, já ancião, ele é estratégico, porque os sábios, os feiticeiros, os mágicos lá da Babilônia não conseguiram interpretar o que estava escrito, mas ele interpretou, e ele não se corrompeu. Como é triste saber que muita gente que se diz homem de Deus hoje está se corrompendo por causa de presentes. Que esses presentes fiquem contigo. Eu simplesmente vou trazer o recado de Deus. Isso me faz lembrar de Elias, de Eliseu, que eram homens cheios do Espírito Santo e que não faziam média com ninguém. Deus não nos chamou para fazer média com ninguém, mas para pregarmos o Evangelho na sua autenticidade. Aqui, trouxeram Daniel à presença do rei, a rainha mãe foi a intercessora, e ela disse para Belsazar, há no teu reino um homem, que tem um espírito dos deuses santos nos dias de teu pai, se achou nele luz, e inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. Teu pai, ó rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei o constituiu o chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. Ele estava acima de toda essa corja aí. Porquanto espírito excelente, conhecimento, inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis, se acharam neste Daniel, a quem o rei pusera o nome de Beltesazar, chama-se, pois, Daniel, e ele dará a interpretação. Nos lugares mais sombrios e terríveis que você possa imaginar na sociedade, Deus sempre tem um remanescente fiel. Aleluia. Lá no STF tem um, que nós temos que orar por ele. As coisas que ele vai pegar agora são coisas tenebrosas. Em todos os lugares Deus tem um servo dele. E pode ter todas as manifestações das trevas nesses lugares, quando Deus coloca um servo dele, ele pode fazer a diferença na vida dessas pessoas. A Bíblia diz que o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano, e na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Deus usa de uma forma estratégica
a Daniel, ele é introduzido na presença de Belsazar, que reconhece a sua fama, que reconhece que ele é um cara que se destacou como um cativo de Judá, um homem inteligente de extrema sabedoria. Havia nele um espírito excelente. Você tem orado para que Deus te dê um espírito excelente? Para que você faça a diferença nos ambientes que Ele coloca você? Tem gente que usa muito mal o Salmo 1, né? O Salmo 1 diz, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite, e tudo que ele fizer, ele será bem sucedido. Esse texto é para mostrar que eu não preciso do conselho do ímpio. Eu não preciso estar em comunhão, em unidade com ele. Mas eu posso estar entre eles para ser sal da terra, para ser luz do mundo. E foi o que aconteceu com Daniel. A ética de Daniel é uma coisa linda. E hoje, para nós fazermos a diferença como igreja, nós precisamos de ética. Precisamos de moral, de exemplo, de testemunho. O testemunho, o exemplo, fala mais que 1000 palavras. E a gente vê aqui uma coragem, uma ousadia, uma centralidade no coração de Daniel. Ele não aceita presentes ao rei e ele interpreta a escritura e faz sérias advertências. Ele chega para Belsazar, olha, você sabe o que aconteceu com o teu pai, o teu descendente Nabucodonosor? Ele comeu grama. Porque ele quis ser altivo, soberbo, e Deus o humilhou. Por isso que a graça de Deus nos escandaliza tanto, né? Porque um homem como Nabucodonosor, pensa em um cara ególatra. Quando ele come grama, quando as suas unhas crescem, e ele fica comendo grama vários anos, depois que Deus traz para ele o juízo, ele reconhece que existe um Deus que domina sobre terra e céu. Ele se arrepende. Deus pode escandalizar a gente com muitos pecadores que a gente detesta, que a gente odeia. A graça de Jesus pode atingir esses pecadores. Essa graça maravilhosa que nos encanta em relação ao Evangelho. Um homem como Manassés, que foi o pior rei de Israel, que entregou o seu filho para ser queimado a demônios. Quando ele estava preso, Deus produziu arrependimento no coração dele e ele voltou para Deus. Então, queridos, a Bíblia diz que quando nós pregamos o Evangelho, há um verdadeiro tribunal. Quem crê está salvo. Quem, porém, não crê, já está condenado. Por isso que a mensagem do Evangelho é algo poderoso, do qual nós não podemos nos calar na empresa, na faculdade, nos lugares onde Deus estrategicamente nos coloca. Às vezes você está num lugar terrível, você fala, puxa, orem por mim para que eu saia desse lugar. Não é para você sair, não. É para você ser bênção. Quando Paulo escreve a igreja dos Filipenses, ele diz que havia santos na casa de César. Pense em César, Calígula e outros que representavam o império dos Césares, né? Era um lugar terrível, gente. Mas havia santos ali na casa de César. Então nós precisamos de crentes nos piores lugares, para que o Evangelho seja pregado. E nós vemos aqui que o pecado de Belsazar foi pior, porque ele sabia da história do seu antepassado e não se corrigiu. Fez aquele carnaval, profanou os utensílios do templo, e o juízo de Deus veio sobre ele. Algumas aplicações importantes. A exemplo de Daniel, faça a vontade de Deus e realize o que Ele colocar em suas mãos, sem se preocupar com recompensas. Deus já nos deu a maior recompensa. Você não precisa das recompensas que este mundo traz. A Bíblia diz que nós temos que buscar ter tesouros aonde? Aonde? Onde a traça e a ferrugem não corroem, e onde os ladrões não escavam e roubam. Você tem pensado na eternidade, meu irmão? Eu penso direto. A eternidade vai ser a coisa mais linda que vai acontecer com a gente, porque a presença de Deus será totalmente plena, e nós precisamos buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, valorizando os tesouros que Ele tem para nós. Quantos religiosos hoje estão pobres em relação a esse tesouro espiritual? Quantos precisam de fato devotar a sua vida para Deus? A exemplo de Daniel e seus amigos, nós não podemos aceitar os manjares deste mundo e os banquetes que o mundo nos oferece. Temos que ter aquele santo orgulho de dizer não.
Eu não preciso disso. Eu tenho algo melhor. Portanto, não perca a oportunidade de anunciar Jesus para os seus amigos. Seja nos momentos difíceis ou nas festas que você for, que você participar. Você pode ser luz. Você pode ser o sal da terra. Então, quando eu falei do Salmo 1 aqui, tem muita gente que fala, não me misturo com o ímpio. A ideia é que você esteja com o ímpio para influenciar o ímpio, de maneira que ele olhe para você e veja Jesus Cristo na sua vida. Veja que você é diferente, que você tem um palavreado diferente, um comportamento diferente, uma ética diferente, uma moral diferente. É isso que faz o Evangelho ser sublime e atraente. Quando a gente prega o Evangelho neste poder e nessa autoridade. E a exemplo de Belsazar, ao invés de imitarmos os erros dos nossos pais, devemos evitá-los. Belsazar teve exemplos, maus exemplos, e quando a palavra de Deus vem sobre nós e abre os nossos olhos, nós não precisamos aderir a uma hereditariedade. Eu não preciso usar a síndrome de Gabriela, nasci assim, cresci assim, e você sempre assim. Eu posso ser diferente, eu posso ter uma postura diferente. E é maravilhoso pensar que Deus quer usar seus filhos. Nesses tempos de juízo, você quer ser usado por Deus? Você quer ser um agente para tirar a gente do inferno? Porque o inferno é real, gente. Tem gente indo para o inferno agora. O mundo espiritual existe. O mundo dos anjos caídos existe. Também existem os anjos enviados por Deus que estão trabalhando, que são ministros do Senhor sobre a terra. Que Deus abra os nossos olhos espirituais para enxergar o mundo espiritual e sermos testemunhas do Deus vivo. Por fim, temos que refletir diante dessa festa que o Belsazar promoveu e que hoje a sociedade está promovendo, que de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, ele vai colher. A lei da semeadura é infalível. Se você semear bem e semear no Espírito, você vai colher vida e vida eterna. Mas se você semear no pecado, você vai colher morte. Você colherá morte aqui e agora, e o pior, eternamente falando. Depois de admoestar Belsazar, Daniel traz, enfim, a interpretação da escritura na parede. Esta, pois, é a escritura que se traçou, Mené, Mené, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mené, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Em resumo, a palavra traduzida por Daniel é uma palavra de juízo ao reino de Belsazar, como também o fim de um império. Um império que para muita gente era indestrutível. Gente, não tem coisa que Deus não possa derrubar. Não tem coisa que Deus não possa mudar. Para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Aleluia. Não há impossíveis. Diante de injustiças que estão diante dos nossos olhos, e a história da igreja está cheia de exemplos assim, o povo de Deus quando se reúne, quando o povo de Deus tem foco, quando o povo de Deus busca a presença de Deus, a orientação de Deus, Deus no seu tempo estratégico, Ele age, Ele opera, Ele intervém, Ele não está dormindo, Ele não foi viajar, Ele está presente e cônscio de tudo o que acontece ao nosso redor. Parafraseando aqui a tradução de Daniel, Deus está dando cabo ao teu reino, ao reino da Babilônia. Deus está pesando a vida tua, rei, na balança. A vida dos que estão contigo estão devendo. E o seu reino será dividido para os medos e para os persas. Daniel, depois que falou, foi honrado mais uma vez. O servo e a serva de Deus, quando passa por prova, por luta, por adversidade, quando pessoas se levantam, Deus sempre no momento certo honra os seus filhos. Mais uma vez ele é honrado, mas o rei não escapa do juízo de Deus. Naquela noite, Belsazar, rei da Babilônia, foi morto, e Dario o Meda, com 62 anos, assumiu o poder. E quando você estuda o império dos medos e persas, é muito interessante a graça e a misericórdia de Deus. Sabe por quê? Porque Deus vai usar um homem chamado Dario e um homem chamado Ciro, que são ímpios, e vai usá-los para trazer corretivos, para trazer bênçãos para o seu povo. Deus usa, irmãos, até o capeta.
Porque Ele é dono de tudo. Ele é dono de todas as coisas. E Ele usa mesmo, vocês estão estranhando o que eu estou dizendo? Às vezes Deus usa o diabo para punir alguém que está em desobediência. Tanto é que a Bíblia diz, entregue a Satanás, para que a pessoa passe por uma disciplina e se corrija, e seja salva. Você tem celebrado esse Deus soberano na sua vida, entendendo que a tua vida está nas mãos dEle? Quando se fala aqui de balança, né? Pesado foste na balança. A única coisa que pode equilibrar a nossa balança diante de Deus é a graça de Jesus. Porque nós não somos muito diferentes, humanamente falando, de Belsazar. Às vezes a gente está devendo. A gente está além da conta. O equilíbrio verdadeiro só é encontrado em nossa filiação com Jesus. Nada escapa ao juízo de Deus. E a balança está preparada para pesar tanto pessoas fracas, como pessoas poderosas. Então o Evangelho tem que ser pregado para todos. Temos que pregar o Evangelho a toda criatura. A gente rica, poderosa, a gente pobre, miserável. Todos precisam ouvir do Evangelho e que o juízo de Deus se aproxima. Por isso, meus amados, vamos observar com cuidado a lei da semeadura. O apóstolo Paulo, em Gálatas 6, verso 7, diz, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, destruição, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E é interessante, quando a gente olha para os poderosos de hoje, parece que eles estão tirando uma de Deus mesmo, né? O pessoal é descarado mesmo, cínico, só que Deus está vendo. E o juízo virá, de uma forma ou outra. Às vezes o juízo vem aqui e agora, aqui em terra. Mas o pior juízo, gente, é o da eternidade. É o pior que tem. Que nessa noite todos que estão aqui participando desse culto possam ter de fato a certeza de que são salvos e que são redimidos. Porque o inferno é algo real, triste e eterno. Quem semeia na carne, colhe corrupção, morte, desgraça e infelicidade. Mas quem semeia no Espírito, colhe vida eterna, vida abundante e felicidade. E concluindo, hoje Deus pode estar escrevendo na vida de muitos aqui a oportunidade de experimentar uma nova festa, ou confirmando o juízo para aqueles que não se arrependem. Quando a gente prega o Evangelho, tem pessoas que correspondem, tem pessoas que se arrependem, tem pessoas que mudam de vida e tem pessoas que não mudam. Infelizmente é assim, queridos. E nós temos que valorizar o Evangelho a partir da nossa própria salvação. Você tem procurado confirmar a tua eleição todo dia? Você vive como um eleito de Deus? Uma vida santa, uma vida de testemunho, uma vida para a glória de Deus? Nós temos que entender que o tempo que nós vivemos hoje pode ser um tempo onde Deus nos visite com um avivamento, e nós queremos isso, ou pode ser um tempo onde Deus nos visite com juízo. Enquanto muitos estão pulando o carnaval, é bom saber que outros estão experimentando a festa do Espírito Santo em suas vidas. O Espírito Santo continua agindo sobre a terra em muitos lugares. Quando a gente pensa em Noé, estava ali a sua família esperando o aval de Deus, o sinal de Deus. Deus manda entrar e fecha a porta. É Ele que vai fechar a porta. Você está preparado para estar com Deus? A Bíblia diz lá em Amós, hoje, se você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração, e prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Está todo mundo aqui preparado? Quem é que está preparado aqui? Tem coragem de levantar a mão assim, ó? Estou preparado. E você que não está, hoje é o dia oportuno, hein? Naquela noite, o rei Belsazar morreu, na festa de carnaval dele. Lembre-se, Deus está no controle, seus olhos estão sobre toda a terra para se mostrar forte para aqueles cujo coração é totalmente dele. Lembre-se, Deus escreve certo por linhas certas. Linhas certas. Deus nunca erra. O que é torto para você, para Ele não é.
Ele corrige o nosso foco, a nossa visão. Nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Lembre-se, num contexto de juízo, Deus usa seus filhos para serem mensageiros do seu amor. Que todo mundo aqui seja um instrumento para tirar pecadores do inferno. Amém? Amém, queridos? Quanto vale uma vida? Uma vida vale mais que o mundo inteiro. Lembre-se, num contexto de juízo, Deus quer usar seus filhos para serem mensageiros do seu amor. E lembre-se, de Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem semear, isto ele vai colher. Vamos ficar em pé? E vamos orar? Feche seus olhos. Você que tem certeza que é salvo, olha só, de 7 bilhões de pessoas, pensa assim, eu sou um redimido, isso é demais a conta. Você tem que dobrar o joelho todo dia de manhã, chorar, agradecer, saltitar. Você tem feito isso? Domingo passado nós falamos da mulher pecadora, que porque muito foi amada, porque muito foi perdoada, muito amava. Você tem consciência do perdão de Deus por você? Você tem confiança, você tem entendimento da dimensão que é o inferno, que é uma vida sem Deus? Que Deus produza arrependimento aqui nessa noite, para todos aqueles que precisam de arrependimento, para todos aqueles que precisam voltar para Deus. Que Deus faça de você um Daniel, que Deus coloque você em lugares estratégicos, lugares que você às vezes não admira, se sente mal, mas onde Jesus pode te usar para a transformação de pecadores. Deseje isso, meu querido. Eu sei que tem gente aqui que vive em contextos difíceis. Para de reclamar desse contexto e diz: Senhor, faz de mim uma bênção nesse lugar, nessa empresa, nessa faculdade, me faz de mim uma luz, me faz de mim um saleiro, de maneira que eu possa refletir a glória de Deus em tudo que eu fizer e pecadores possam se arrepender. Pai querido, em nome de Jesus, nós te louvamos por esta noite, te louvamos pela liberdade de cultuar ao Senhor, de pregar a Tua palavra. Como é gostoso sentir a ação do Teu Espírito no nosso meio, nas nossas vidas. Como é gostoso saber que fomos selados com o Espírito Santo, que fomos redimidos, que fomos libertos do poder das trevas, das garras de Satanás. Muito obrigado por tão grande libertação, Senhor. Obrigado por poder cantar louvores ao Teu nome, por pertencer ao Senhor, por ser Teu e saber que aqueles que são Teus, absolutamente nada poderá nos tirar das Tuas mãos. Todo aquele que o Pai me der, esse virá a mim, o que vem a mim, de modo nenhum eu o lançarei fora. Aleluia por isso. Obrigado por essa certeza. Que o Senhor nos dê a consciência de que somos Teus. Que o Senhor nos dê a consciência que o salário do pecado é a morte. Que ninguém aqui, Pai, esteja vivendo uma vida sobre a carne, de escravidão sobre o pecado. Se tiver pessoas cativas aqui nessa noite, liberta, Senhor. Liberta com Teu poder. Abre os olhos. Traz um novo nascimento. Traz o arrependimento. Traz a mudança de rumo, a mudança de mente. Dá, Senhor, para essas pessoas a capacidade de crer no Teu sacrifício, na Tua morte expiatória naquela cruz. Traz salvação, redenção, sela com Teu Espírito Santo, transforma a mente, o coração, a vontade, as ações, as palavras, os intentos. Obrigado pelo Evangelho, Pai, o Evangelho é lindo. Obrigado pela boa notícia. Oh Deus, se tem filhos e filhas aqui acomodados, que não estão falando do Evangelho, que estão vivendo em função de si mesmos, sem pensar nisso, desperta nessa noite, Pai. Desperta o nosso coração para fazer discípulos, para evangelizar pessoas, para tirar pessoas do inferno, do império das trevas. Tem tanta gente carente, precisando ter os seus olhos abertos, e o Senhor não vai usar os anjos. O Senhor resolveu nos usar. Os anjos almejaram isso, mas o Senhor deu a nós a responsabilidade e o privilégio de falar do Evangelho, das insondáveis riquezas de Deus em Cristo Jesus. Dá-nos poder nessa noite, dá-nos autoridade espiritual, Pai, para sermos instrumentos de libertação na vida das pessoas, dos cativos,
Põe no nosso coração compaixão pelos pecadores, Pai, compaixão. Que nós possamos olhar para a Tua compaixão por nós, porque um dia o Senhor nos amou primeiro. O Senhor veio ao nosso encontro. Nós não temos o que dizer diante do que o Senhor fez. Que a Tua palavra não volte vazia aqui, Senhor, mas que na volta aos trabalhos, às empresas, às faculdades, aos relacionamentos com pessoas, nós possamos nos lembrar de que vivemos um tempo de juízo, um tempo onde a Tua volta se aproxima, que possamos viver em novidade de vida, Pai. Nós somos aqui apenas, estamos de passagem aqui, a nossa pátria não é aqui. Que a gente possa entender isso, Pai, e entender que uma vida plena, uma vida abundante, é uma vida inteiramente para o Teu louvor. Que o Senhor abençoe os profissionais que estão aqui, as pessoas que trabalham nas empresas, para que ali eles sejam o sal da terra, a luz do mundo. Que o Senhor abençoe os nossos jovens e adolescentes nas universidades, nas faculdades. Tanto jovem e adolescente indo para o inferno, Senhor. Tantos estão perdidos, acorrentados, tristes, abatidos, precisando de libertação. Opera um avivamento no nosso meio, de maneira que o Teu povo se inflame e seja cheio do Teu Espírito e anuncie o Evangelho com vida, com poder, com autoridade, com intrepidez. Faz isso, papai, nós te pedimos. Glorifica o Teu nome. Abençoa nossos irmãos que estão de viagem, guardando e protegendo a cada um deles, e que eles sejam bênção onde quer que eles estejam. Que o Senhor nos dê uma caminhada vitoriosa, que o Senhor nos dê um espírito excelente, como Tu deste a Daniel, e que façamos a diferença onde quer que o Senhor nos coloque. Que haja santos nos lugares mais difíceis da terra, e que o Senhor nos use para o Teu louvor e para o Teu nome, de maneira que o Teu nome seja engrandecido e glorificado em nome de Jesus. E pedimos, Senhor, que se alguém aqui nesta noite está numa situação como a de Belsazar, que haja arrependimento, que haja conversão, que haja mudança de vida, para o Teu louvor e para a Tua glória, em nome de Jesus, amém. Ide em paz, meus amados, que a maravilhosa graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, o conforto, a ação poderosa do Espírito Santo, sejam sobre vós e sobre todo Israel de Deus, hoje e para sempre. Amém. Amém, queridos? Vamos sentar um pouquinho?